Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo aqui da TV Estadão, em parceria com a Deloitte, também realização do Estadão Blue Studio. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente relevante, a Lei Anticorrupção, que está completando 10 anos neste mês de agosto. Por meio dessa lei, que é a 12846 de 2013, as pessoas jurídicas passam a responder civil e administrativamente pela prática de quaisquer atos lesivos contra a administração pública, de modo a coibir a atuação das organizações em esquemas de corrupção, tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. A lei que pune as más condutas que podem vir a ser praticadas por empresas com multas e multas pesadas. Podem alcançar até 20% do faturamento, fiscalizando as práticas com base em técnicas modernas de compliance. Isso internamente. Há ainda a possibilidade prevista nesse texto de as empresas firmarem acordos de leniência com o poder público. Por eles, as organizações se comprometem com procedimentos éticos e sustentáveis em suas atividades, além de poder colaborar com eventuais investigações. Então, hoje, aqui nessa conversa, nós faremos um balanço dos 10 anos de vigência da lei. Quais foram os principais ganhos, os impactos, as influências nas organizações, na estruturação também, isso é muito importante, de suas áreas de compliance, foco na sustentabilidade dos negócios e nos controles internos. Estou recebendo aqui hoje o Alex Borges, o Alex que é sócio-líder da prática de riscos regulatórios e estratégicos da Deloitte, a Gabriela Dorliac, Gabriela é diretora executiva da ICC Brasil, e também a Marilza Benevides, ela que é instrutora credenciada e coordenadora do curso de Compliance e da Comissão de Ética do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. E eu, claro, Daniel Gonzalez, jornalista, eu começo com um cenário. Proponho aqui para os nossos convidados que traçassem um cenário inicial dos 10 anos dessa lei. Depois desse tempo de vigência, e além de outras regulações também pertinentes a esse tema, a gente pode dizer que as organizações brasileiras estão mais atentas em reduzir as más práticas contra a administração pública? Vem havendo efetividade na visão de vocês, no sentido de reduzir a impunidade e também no combate, principalmente a casos de corrupção? Começo com a Gabriela. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Queria primeiro parabenizar o Estadão, a Deloitte, por essa conversa extremamente oportuna. São 10 anos da Lei de Anticorrupção. Prazer estar aqui com vocês, com o Alex, com a Marilza, para falar um pouco do que efetivamente foram esse marco de 10 anos. E eu acho que muito aconteceu, muitas coisas positivas, muito ainda a se fazer. Mas eu acho que o balanço, como eu coloquei, é muito positivo. Você tem hoje um país que tem uma lei que cumpriu 10 anos, que teve aqui um histórico de aplicação muito robusto. A gente teve um marco conhecido não só no Brasil, mas globalmente como a Lava Jato, pode ser questionado, mas enfim, foi emblemático. E eu acho que, mais do que só no aspecto legal, isso teve um profundo impacto cultural no Brasil, ou seja, uma transformação de percepção de o que é corrupção. Essa parte educacional é muito importante, de que corrupção não é aceitável em nenhuma forma, de capacitação e transformação do setor privado. Então, como as empresas fazem essa jornada de fortalecimento das suas políticas internas. Até a Deloitte começou uma pesquisa com esse ICC e hoje segue essa pesquisa, que é muito interessante, que é como o avanço, ou digamos, a jornada de políticas de compliance dentro do setor privado. E isso demonstra, essa pesquisa demonstra um avanço muito relevante desde 2016 até agora. E eu acho que você vê cada vez mais um país que está disposto a fazer melhorias nesse arcabouço de leis em relação à anticorrupção. E acho que aqui é importante a gente lembrar que o Brasil não tem hoje só a lei de corrupção, mas ela tem várias outras leis complementares que criam um arcabouço muito relevante.
Mas, mais do que isso, uma sociedade civil e um setor privado muito dispostos a ficar de olho. Uma das coisas que a gente tem visto e que a gente tem do DCC, e sei que BGC também, e Deloitte é um parceiro incrível nisso, é que essa é uma pauta que ela é constante, ou seja, não é você cria uma lei, pronto, ela acabou. Não, ela é um movimento constante de aprimoramento, de você perceber novos desafios, então você tem novas fronteiras, novos tipos de corrupção, e isso é algo que, como país, constantemente a gente vai estar precisando, digamos, se atualizar. Mas eu acho que talvez um dos legados mais, aqui olhando dentro desse CC, como setor privado, uma das coisas mais importantes além das empresas, dizer, bom, eu tenho um papel aqui, eu preciso ter as minhas políticas, um entendimento de que quando algo no país não está funcionando, o setor privado se manifesta de maneira uníssona, ou seja, essa mudança na lei não é boa, ela é um retrocesso, esse caminho que nós estamos optando não é bom, isso é um retrocesso, e isso tem um peso muito grande. Eu acho que talvez há 15 anos a gente não visse uma manifestação tão forte de setor privado. E hoje, qualquer mudança que o setor privado e sociedade civil veja como um retrocesso nesse arcabouço de combate à corrupção, você pode esperar, sim, uma manifestação ICC, IBGC e outras entidades similares. Muito bem. Marilza, para você, sua visão desse cenário, desses primeiros 10 anos, a efetividade na aplicação da lei e essa lição que ela vem deixando para as organizações, como a Gabriela comentou muito bem aí. Qual o balanço que você pode compartilhar conosco aí? Bom dia. Bom dia. Eu compartilho muito do que a nossa colega Gabriela acabou de falar. Bom dia a todos, agradeço muito o convite, em nome do IBGC, no meu próprio nome, também parabenizo por essa iniciativa tão oportuna, né? Bom, se a gente levar em consideração o prazo de vigência da lei, são só 10 anos, né? 10 anos é muito pouco para você ver avanços tão significativos. Então, levando isso em consideração e também o fato de que, antes desse período, o combate à corrupção no universo corporativo era muito restrito e muito incipiente. Praticamente não se falava disso, né? Não se falava disso. Então, levando esses dois fatores em consideração, é claro que o saldo é positivo. Eu sou muito otimista, acho que é positivo, conseguimos conquistas excelentes, muito importantes, como a própria Gabriela acabou de falar, né? Hoje em dia, esses atores, né, da sociedade, vigilantes, eles estão muito unidos, então é muito difícil que qualquer tentativa de retrocesso vingue sem um protesto veemente por parte desses atores, né? Bom, agora também é importante dizer que esses avanços que a gente tem visto, principalmente no que se refere a programa de integridade ou programa de compliance, né? Eles têm isso vem de diversos fatores. É claro que a lei anticorrupção é um fator muito importante, que contribuiu muito para esses avanços, mas não é o único. A gente tem outras leis, a gente teve outras leis, como a lei das estatais, a gente teve também uma série de operações anticorrupção, tivemos acordo de leniência, que quando eles são assinados, as empresas se obrigam a implementar um compliance bastante robusto, isso acaba cascateando para o mercado todo. Nós tivemos clamores sociais e também um outro ponto importante que foi o aumento da aplicação de leis internacionais de combate à corrupção. Isso trouxe um sinal de alerta muito forte para as empresas, né, que estão sujeitas a essa lei e até mesmo aquelas que não estão, porque hoje a aplicação dessas leis é muito elástica, né? Então, é um ponto de atenção. Agora, quais são também as evidências que a gente tem observado nas empresas de que o compliance tem avançado de uma forma sistemática? São muitas evidências, a gente tem muitas pesquisas, a própria Deloitte tem várias pesquisas muito boas, excelentes, que nos ajudam a ir medindo, né? São termômetros.
Agora, eu trazendo um pouco da minha experiência como coordenadora do curso de compliance, instrutora também do IBGC, coordenadora da comissão de ética, onde se discute muito esse tema, a gente percebe que a busca por treinamento, conhecimento por parte das empresas e pessoas físicas tem aumentado muito. Né? Então, a gente vê aí um grande número de pessoas buscando aperfeiçoamento profissional. E não é só as pessoas da área, a gente vê gestores também querendo conhecer mais sobre isso, a gente vê conselheiros de administração também buscando esse aperfeiçoamento, porque, no final das contas, o conselheiro tem muita responsabilidade, né, pela efetividade da sua governança. E nos últimos anos, agora falando um pouquinho assim do cenário externo, é claro que nos últimos anos a gente viu avanços e retrocessos, né? A gente viu uma série de... A gente passou por diversos momentos muito difíceis que colocaram em risco a própria confiança nas instituições. Mas eu acho que hoje o mundo corporativo já está bem descolado disso, né, Gabriela? A Gabriela falou sobre isso. Eu acho que o mundo corporativo hoje já consegue separar o joio do trigo. Sabe que o programa de integridade é uma ferramenta estratégica da governança e, como tal, traz benefícios assim inquestionáveis. Benefícios inquestionáveis. Ela abre oportunidades de negócio, atrai investimento, atrai talentos, né, facilita acesso a recursos, ou seja, não é por conta de qualquer tipo de risco de retrocesso ou não que as empresas vão deixar de investir em compliance, até porque tem outros riscos aí também, né, que estão ameaçando as empresas e desafiando as empresas. E uma coisa que só para terminar, uma coisa que é muito importante a gente ter em mente que programas de integridade, programas de compliance, não é só sobre corrupção, né? É importantíssimo, mas não é só sobre corrupção. A gente não pode esquecer que tem o ESG aí, Agenda de Diversidade, Equidade e Inclusão, tem inteligência artificial, tem uma série de... a própria LGPD, ou seja, tudo isso requer um programa de integridade, de compliance muito robusto, né? Então, é isso. Muito bom. E, Alex, para você, o teu balanço desses primeiros 10 anos da lei e o teu balanço também sobre o que as duas convidadas aqui colocaram com muita pertinência a respeito dessa efetividade e desse impulso que ela vem causando e vem provocando, incentivando aí nas organizações. Bom dia, Alex. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos e a todas. Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco das experiências, trazendo aqui a relevância desse tema tão importante. Mais uma vez, também agradeço a Gabriela, a Marilza, estando com a gente, trazendo essas reflexões sobre o amadurecimento, o fortalecimento dos programas de integridade e dos programas de compliance. Aqui já muito bem destacado pela Gabriela e também pela Marilza, mas eu queria trazer também algumas reflexões sobre esse processo, sobre a maturidade da evolução aqui da questão da lei de anticorrupção. Em alguns pilares. O primeiro, eu também percebo os aspectos muito positivos com relação à questão do fortalecimento da cultura ética na sociedade. Então, a gente percebe que, quando se fala um pouco sobre esse tema, a pertinência, a percepção e a aplicação da cultura trouxe uma visão muito forte, muito sustentável, não somente mais dentro da empresa, mas perante a composição da sociedade e a sociedade na sua amplitude do contexto. Então, a gente percebe que houve, sim, e venha tendo uma preocupação cada vez maior sobre cultura ética. Acho que é um conceito aqui muito importante. Quando a gente vai buscando um pouco de dados, eu pudesse fazer uma correlação daí das pesquisas, das provocações, né, Gabriela, que a gente já fez em conjunto, a gente percebe que a última pesquisa da Deloitte, por exemplo, 88% da base participante da pesquisa, todas já possuem hoje uma estrutura, uma área para que ela possa ajudar as organizações a fortalecer o processo do compliance. E o processo do compliance, o processo de integridade na sua amplitude, né, que foi bem destacado, não só questão ética, mas atendimento a todas as questões regulatórias. E hoje nós temos uma complexidade cada vez maior. Um terceiro ponto, que acho que aqui foi também comentado pela Marilza, eu quero destacar um pouquinho mais, é a utilização da tecnologia.
Então, inteligência artificial cada vez mais destacada. E hoje é que a gente percebe que muitas empresas elas implementaram tecnologias para auxiliá-las na gestão da cultura ética. Então, hoje se fala sobre como dar a visibilidade através de assistentes virtuais com inteligência artificial para ajudar no aculturamento, não somente interno, mas externo. Os principais temas, os principais riscos onde se pode ter uma possível percepção de que alguma coisa não esteja sendo feita alinhada à diretriz da empresa, a utilização massiva da tecnologia. Um exemplo prático é as preocupações que se tem com terceiros hoje, na visão de clientes, na visão de fornecedores, então o monitoramento dentro da sua cadeia. E um terceiro que eu gostaria muito de destacar, que até isso foi revisitado e priorizado, são os canais de comunicação que a empresa hoje estabelece. Um deles, por exemplo, um canal de denúncia para garantir essas comunicações. E esse ecossistema, se eu pudesse assim fazer essa provocação, está fazendo com que as empresas fortaleçam o seu monitoramento, novamente, no aculturamento, mas principalmente na tempestividade e no reporte dos seus programas ou dos seus achados perante as instâncias dentro da empresa, seja da diretoria, seja dos comitês e principalmente dos conselhos de administração. Então, a gente percebe que não existe mais aquela percepção, o programa de compliance é de um certo nível dentro da minha empresa, é de um certo nível dentro da minha sociedade, não. Hoje se percebe que é um ecossistema totalmente conhecido, totalmente vinculado e sustentável dentro da cadeia. Então, Daniel, acho que aqui tem algumas provocações para nós, que traz aqui esse amadurecimento. E não tenham dúvida que nós vamos ainda dar passos cada vez mais robustos nessa jornada. Obrigado mais uma vez por estar aqui todos juntos. Obrigado, Alex. Agora, continuando contigo, a Deloitte fez uma pesquisa, inclusive, que mostrou, uma pesquisa recente, sobre integridade corporativa, que mostrou essa evolução enorme que você colocou aí de muitas práticas do compliance, né? Porém, essa pesquisa também diz que ainda há pontos de atenção, e é isso que eu queria te reforçar, Alex. Quais que são os principais, na tua visão, pontos ainda a melhorar, que os negócios, apesar dessa evolução toda que você citou muito bem aí, ainda se deparam, as organizações ainda se deparam, que inclusive pontos de atenção que apareceram nessa pesquisa, listados nesse estudo, aliás, frente às demandas de negócios, demandas regulatórias, demandas sociais aí que as empresas têm hoje em dia. Perfeito, perfeito. Aqui vou trazer uma reflexão antes, Daniel, que eu acabei não comentando na etapa anterior e acho que a sua provocação aqui ela é muito pertinente. Semana passada nós tivemos o lançamento novamente do novo Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa pelo IBGC, e um destaque sobre esse lançamento foram os fundamentos, e um dos principais fundamentos é a questão da ética. Então, o que a gente percebe é que o mercado, todas as associações, as instituições, ela vem sim trazendo, logicamente, contribuições, reflexões para esse amadurecimento, independentemente, logicamente, do momento da empresa, do momento que a organização vem passando. Mas, indo diretamente para a tua pergunta também, quais são os principais desafios, eu gostaria de destacar 2 ou 3 principais. Primeiro, realmente, a questão de aplicação de tecnologia hoje no monitoramento dos processos dentro das empresas. Hoje, a preocupação de fortalecer cultura é relevante, mas a preocupação na tempestividade ou na periodicidade de conhecer os achados, saber onde precisa ser feita alguma sintonia mais fina do programa de integridade. E aí isso se desdobra em alguns temas. Quais sejam eles? Aqueles de maior, vamos chamar assim, red flags, os alertas que as organizações procuram ter. De fato, conhecer o seu universo de riscos na questão relacionada à anticorrupção. As empresas elas querem sim saber quais são suas transações, quais são suas variáveis, o que de fato ela pode ter de transações que podem trazer essa preocupação. Segundo principal, o monitoramento em relação às questões voltadas à gestão de terceiros e o monitoramento na sua amplitude, tá? Porque quando se fala de ética, hoje tem corrupção, mas tem muito bem comentado também pela Gabriela e pela Marilza, que é questões de direitos humanos, que é um tema muito relevante hoje dentro do mercado e que uma parte dele também pode tangenciar o tema aqui da nossa conversa.
E o terceiro, não menos importante, o que é? É garantir que o programa de compliance, suportado pelas áreas de compliance, garanta os seus investimentos, para que essas áreas ou esses processos sejam amadurecidos. E o segundo principal, que seja uma agenda periódica dos conselhos de administração. Eu acho que esse amadurecimento em relação a esses principais temas que suportam a governança do processo é uma jornada aí que vem sendo cada vez mais discutida e priorizada dentro das organizações, tá? Muito bom. Jornada, essa é a palavra também. A lei é dinâmica, como a Gabriela lembrou, né, na sua primeira resposta. Agora, Gabriela, pegando um gancho do que a Marilza também trouxe aqui, a lei anticorrupção brasileira, ela é vista como uma das mais modernas, mais avançadas que nós temos no mundo. Eu queria que você pontuasse para nós como que ela se situa no panorama internacional, como é que vem funcionando na prática, no combate a esses desvios de conduta, nas relações com organizações internacionais e operações comerciais também, com governos, outras empresas no exterior. Perfeito, Daniel. Ela é muito bem vista. Muito bem vista por grandes órgãos como o Department of Justice dos Estados Unidos, governo britânico, enfim, justamente porque ela foi feita com olhar de punir tanto estrangeiros, por exemplo, que cometem atos ilícitos aqui, brasileiros que cometem atos ilícitos fora, ou seja, ela tem uma extraterritorialidade que é importante. Agora, um ponto interessante, quando a gente... em 2018 conversamos muito com, ou seja, a lei ainda um pouco nova, ainda conversando com o DOJ, enfim, os brasileiros muito críticos em relação à lei anticorrupção, que tinha coisas que ainda precisavam ser evoluídas, e o ponto que eles trouxeram foi, olha, nos Estados Unidos, a lei anticorrupção deles, digamos, nós demoramos décadas para ela chegar no formato que ela tem hoje, a efetividade que ela tem hoje, digamos, ao efeito de evitar ou de, no fundo, impedir que as pessoas cometam atos ilícitos e criar um ambiente muito mais ético que você pode ter nos Estados Unidos. E o ponto que eles achavam assim curioso é que os brasileiros tinham essa pressa de, em poucos anos, já ter algo que era perfeito. E acho que esse ponto é uma jornada. Vai ser um exercício constante de aprimoramento. E não vai ser uma lei, o que a Marilza colocou, o que o Alex colocou também, são várias peças em cima do tabuleiro. E eu acho que, olhando um aspecto internacional que você trouxe, a Marilza colocou uma coisa que é importantíssima, que a lei anticorrupção, digamos, o ecossistema de compliance, de integridade, talvez porque aqui ele abraça mais coisas, ele é hoje importantíssimo quando a gente vai olhar a atração de recursos para um país, seja a assinatura de acordos, de parcerias entre governos, o direcionamento de investimentos de empresas para um país, e parcerias com entidades públicas ou com outras empresas. Então, quanto mais o Brasil puder ter um arcabouço de leis, de regulações, de empresas que seguem as melhores práticas, ou que tem um ambiente de compliance, de integridade, que seguem as melhores práticas internacionais, ganha o país. E aqui, eu acho que um exemplo muito, que a ICC tem defendido muito, é a acessão do Brasil ao CDE, que é aquele grupo de países que seguem, digamos, o que hoje é considerado as melhores práticas regulatórias do mundo, em que vários setores, inclusive na parte de combate à corrupção. Então, colocando o Brasil dentro de um grupo que segue uma série de práticas que são consideradas melhores do mundo, a gente só tem a ganhar. Então, acho que são esses caminhos de inserção internacional que é cada vez mais importante que a gente esteja não só como setor privado, mas também como país, como nação. Perfeito. E Marilza, eu queria trazer também o ponto aqui que o Alex lembrou do lançamento recente da edição aí do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, que é referência
por uma grande gama de organizações e estimula a adoção dessas regras modernas, funcionais e estritas de governança corporativa. Eu queria que você nos colocasse aqui, nos pontuasse como que o tema de combate à corrupção está presente no Código, vem sendo reforçado, e o IBGC age também, como age, para reforçar, estimular essas práticas junto aí aos seus parceiros. Legal. Essa pergunta é também outra pergunta muito, muito importante. O IBGC tem um posicionamento muito firme e muito forte em relação a esse tema, né? A corrupção é uma das maiores mazelas que afeta o mundo inteiro, né? Implicando grandes prejuízos econômicos, prejudicando a livre concorrência, prejudicando o bem-estar social. Então, isso tudo afeta a governança corporativa. E o IBGC, o Instituto trabalha isso em diversas frentes. Bom, primeiramente, a gente tem as nossas atividades internas, né, que são as comissões temáticas que discutem muito esse tema, outros temas correlatos, os cursos, palestras, enfim. Esse tema é muito presente dentro do IBGC. Ano passado, agora, falando do seu posicionamento, ano passado, o IBGC lançou a Agenda de Governança Corporativa para os candidatos à presidência da República e ao Congresso Nacional. Então, por meio dessa agenda, o Instituto colocou várias sugestões, né? E, no que diz respeito ao combate à corrupção, foram 5 pontos muito importantes, né? Bom, o primeiro deles é que é necessário garantir o arcabouço legal jurídico, né, evitando retrocessos, buscando a responsabilização por parte daqueles que cometem atos ilícitos. A administração pública também, sugerindo que a administração pública fortaleça a sua cultura de integridade, né, que tenha os programas de integridade também das estatais, das empresas públicas. Isso é um outro ponto muito importante. Alinhar o sistema de integridade com as diretrizes da OCDE e da ONU. E, por último, também, cuidar para que órgãos de fiscalização e controle, né, atuem de forma independente, autônoma, que indicações técnicas sejam feitas para os postos-chave, livres de conflito de interesse, de ingerência política, de vieses, né, político-partidários. Então, tem uma série de sugestões que o IBGC lançou e divulgou de uma maneira muito ampla para esses candidatos. Agora, como o Alex falou, semana passada a gente teve o lançamento aqui do Código de Melhores Práticas, que eu incentivo a todos que têm interesse nesse tema de baixar no site do IBGC. E lá, eu gostaria de frisar esse ponto aqui, porque o Alex falou muito desses aspectos operacionais, da efetividade, dos pilares de um programa de integridade, que sem eles não funcionam, né? Mas eu gostaria de colocar tudo isso dentro de um contexto da governança, que são os seus princípios. Então, para essa nova edição do Código, o IBGC ele trouxe alguns aperfeiçoamentos nos princípios que já existiam e trouxe um novo, que é o princípio da integridade. O princípio da integridade que, como os outros princípios, vão permear todas as práticas de governança corporativa. Mas sem a integridade, a gente pode afirmar com absoluta certeza que não temos uma cultura ética e, por isso mesmo, nada do que se implementar vai realmente ter a efetividade desejada. Eu espero ter um pouquinho mais de oportunidade de falar desses princípios em outra pergunta, porque eu sei que a gente está aqui meio premido pelo tempo, né? Tá certo. Olha, o IBGC, então, ibgc.org.br é o site, tem lá o código para você fazer o download e estudar, né, e levar para a sua organização também, por que não, divulgar essas boas práticas, né? A gente está, infelizmente, com o tempo meio apertado mesmo, Marilza. Eu vou colocar aqui 1 minuto, então, para cada um dos nossos convidados, para uma mensagem final aí, para onde vamos evoluir, começando pelo Borges, uma visão de mais longo prazo, Borges, a respeito da semente, está crescendo, já virou uma planta, um bom arbusto, vamos evoluir, vamos crescer ainda mais? Obrigado, Daniel. Acho que assim, você comentou bem, realmente, na nossa perspectiva, já se tornou uma árvore muito robusta,
pelos fundamentos, pela representatividade da sociedade em relação às preocupações e, o mais importante, pelos exemplos que elas vêm dando perante o mercado. A gente poderia citar aqui vários exemplos de várias indústrias, vários setores, mas cada dia mais a gente percebe que a absorção e a aplicação das diretrizes éticas de integridade tem feito uma visão cada vez mais sustentável das nossas empresas brasileiras, das organizações, nas suas relações, sejam elas nacionais e internacionais. Então, como também fechando um pouquinho, destaque em 3 coisas que eu acho que são sempre importantes para nós: ter uma discussão sempre aberta, top-down, o exemplo da liderança, o exemplo da sociedade, ele é super importante dentro das organizações. Segundo ponto, saiba e conheça e procure sempre de forma periódica discutir os riscos relacionados às questões da parte de anticorrupção da sua empresa, onde você pode gradativamente aprender e principalmente ensinar, acho que essa palavra dentro da jornada. E o terceiro ponto, cada organização tem o seu modelo. Importante dizer que integridade e ética não é burocracia, é sustentabilidade, é sustentação das visões. Estabeleça os mecanismos na medida do seu negócio com o uso de tecnologia para suportá-los também. Então, desde já, mais uma vez, muito obrigado. Perfeito, Alex. Para você, Gabriela, para onde vamos aí evoluir ainda mais nas boas práticas, no sentido da vigência da lei anticorrupção? Tua visão de futuro. Eu acho que a gente vai para um modelo de olhar que não são só as grandes, mas a gente tem um Brasil enorme, empresas de todos os tamanhos, e a gente precisa garantir que todas as empresas, que todo o setor privado está muito bem capacitado dentro de compliance. A gente vai lançar agora, até fica aqui o convite, dia 9 de setembro, dia 9 de agosto, a gente tem o ICC Integrity Conference, a gente vai lançar em parceria com o Sebrae um grande programa de capacitação em compliance. Foi uma demanda do setor privado, ou seja, a gente precisa capacitar toda a nossa rede de fornecedores. Tem empresas com 20, 15 mil fornecedores, ou seja, o desafio é grande, mas esse é o ponto, não olhar só, como o Alex falou, a gente tem que olhar para dentro da nossa empresa, a gente tem que olhar para fora da nossa empresa, e eu acho que um ponto que é importante é uma colaboração e uma visão única do setor privado de qual é o melhor ambiente de compliance, de integridade que a gente quer para o nosso país, construir isso de maneira colaborativa, setor privado, setor público, sociedade civil, com muita conversa e muita vigilância. Acho que a gente não pode esquecer que esse é um processo que nunca termina. Então, se a gente quer sempre andar para frente, a gente tem que estar disposto também a sempre nos colocar quando as coisas não estiverem indo tão bem. Perfeito, Gabriela, obrigado. E, aliás, esse tema também é para uma outra discussão, num outro momento, mas a gestão da cadeia de fornecimento e dos riscos de terceiros já apareceu em pesquisa da Deloitte, inclusive também é um tema importantíssimo aí que está permeando toda essa discussão dentro das organizações. E para finalizar, Marilza, na tua visão de futuro, podemos evoluir, podemos e devemos evoluir ainda mais? Estamos num bom caminho? Com certeza, e eu acho que as empresas devem cuidar cada vez mais da sua cultura ética nas organizações. Esse é um tema muito caro para o IBGC. Por quê? Porque se a alta liderança não der o exemplo, como o Alex acabou de falar, nada vai funcionar. Não é? E como é que as pessoas percebem que, de fato, a alta liderança está comprometida com a cultura de ética da organização? Há diversos fatores aqui, mas eu gostaria de chamar atenção para as deliberações, a forma com que as decisões são tomadas dentro de uma empresa. Muitas vezes as decisões são tomadas com base apenas em resultados financeiros de curto prazo. Esse é um grande erro, porque as pessoas percebem que não há um comprometimento com os valores da organização. Então, para que uma decisão seja ética, ela precisa estar embasada em 2 fatores. O primeiro, na identidade da organização, sua missão, sua visão, seus valores. Não dá para, um momento de crise, simplesmente jogar tudo isso no lixo e vamos apenas focar nos resultados financeiros. Não, a identidade da organização é a sua razão de ser. Né? E o outro fator são os impactos que as decisões geram, né, sobre as suas partes interessadas, os seus stakeholders. Né? Uma decisão não pode ser boa só para a empresa, ela tem que olhar, tem que cuidar dos seus stakeholders. Se isso não for percebido, as pessoas não vão se comprometer.
Então, cuidar da cultura ética é uma atribuição das mais importantes da alta liderança, porque se isso não acontecer, a gente, infelizmente, vai continuar a ver tantos escândalos aí, né, de corrupção e de outros desvios de conduta e de atos ilícitos. Muito bem. Queremos que não seja assim, né, Marilza? Agradeço você. Não vai ser. Não vai ser. Muito bem. Marilza Benevides, ela que é instrutora credenciada e coordenadora do curso de compliance da Comissão de Ética do IBGC. Obrigado. Agradeço também a Gabriela Dorliac, diretora executiva da ICC Brasil. Obrigado, Gabriela, mais uma vez. E Alex Borges, que também esteve conosco, sócio-líder da prática de riscos regulatórios estratégicos da Deloitte. Lembrando a você que nos acompanhou, toda essa transmissão ao vivo fica disponível agora na sequência nas redes sociais do Estadão, e depois você também pode assistir de novo no site do Estadão Blue Studio, Estadão Blue Studio Play, tudo junto, Blue Studio Play. .com.br. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Eu sou o Daniel Gonzalez, agradecendo também, então, a sua presença aqui. Obrigado, até uma próxima. Obrigado aos nossos 3 convidados pela discussão, pela riqueza do tema aí, das informações. Um abraço a todos e até uma próxima. Obrigada.